Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de Direito Digital, Tecnologia e Inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou Walter Capanema, sou seu apresentador e estou muito feliz de estar com vocês em mais uma edição do nosso programa tão querido. Em nossa edição de hoje, teremos um giro de notícias. Afinal de contas, diversas notícias foram surgindo nesse mundo cada vez mais moderno, mais rápido e mais ágil. A primeira notícia, vamos lá, a tentativa de roubo, um roubo de 540 milhões de reais do Pix. A verdade, o que aconteceu foi o seguinte: existia, tinha um funcionário de uma empresa de TI que ela prestava serviços para o Banco Central. O que ele fez? Ele teria vendido por 15 mil reais a sua credencial, né, o seu login, sua senha, para permitir aí que uma organização criminosa tivesse acesso e pudesse fazer, na calada da noite, uma transferência de valores que estavam lá depositados para outras contas, né? Acontece o seguinte, que embora não tenha atingido diretamente contas de usuários, ele acabou atingindo, portanto, as instituições financeiras. Era um dinheiro que estava das instituições financeiras. Isso mostra o seguinte, né, o quanto um terceirizado pode ter de poder aí, né, de atribuição para ele poder, digamos assim, ter tanta influência assim. Veja, era um terceirizado que tinha um grande poder. O que acontece é o seguinte, parece que essa organização criminosa ela era muito maior do que você estava imaginando. Há algumas notícias que falam que são de 4 ou 5 pessoas, outras falam que é mais de 10 pessoas. Isso não está muito claro, mas o que é interessante foi o seguinte: ele deixou muitos rastros na internet e foi preso rapidamente, né? Foi preso rapidamente e, pelo que se conta, parece que 270 milhões de reais já foram bloqueados pelas autoridades, né? E o Banco Central ele suspendeu parte das operações dessa empresa terceirizada como medida de contenção. Ou seja, talvez até a empresa não tenha nada a ver com isso, seja até uma empresa inocente. Mas veja, uma empresa inocente que você tem, ou supostamente inocente, que você tem um indivíduo praticando condutas ilícitas, um empregado, um colaborador, ele pode, digamos assim, prejudicar toda a operação. Isso é muito, muito sério. Ou seja, é preciso se verificar que muitas vezes um ataque, de cybercriminosos, de crackers, ele não surge obrigatoriamente ou necessariamente de fatores externos. Você pode também ter uma participação, né, de uma ameaça interna, de alguém interno, alguém descontente, alguém que foi corrompido, alguém que atua de forma negligente e acaba cooperando direto ou indiretamente para os criminosos, para os golpes e para os crimes. Então é importante verificar o seguinte: às vezes, né, o risco está dentro de casa e a gente sempre precisa estar constantemente vigiando esses ataques. Assunto aqui que eu acho importante da gente falar aqui, que é fundamental, tem a ver com as reuniões dos BRICS, né, aqui no Rio de Janeiro, né, nessas discussões, essa conferência dos líderes do BRICS, a primeira grande discussão a respeito à inteligência artificial, que é o assunto do momento, foi a exigência de pagamento justo pelos direitos autorais de conteúdos usados nos treinamentos de IA. É interessante notar que o que se percebe até agora é o seguinte: a gente sabe que existem diversas ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Ou seja, em ferramentas que criam conteúdo. O ChatGPT cria texto, o Suno cria música, o Dali cria a imagem, né? O Midjourney também cria imagem, outro lá cria vídeo. Então, o que acontece aqui é o seguinte: para essas ferramentas de IA criarem esses conteúdos, é porque elas foram treinadas com material de direitos autorais. E veja o seguinte: elas foram treinadas com material de direitos autorais sem ter autorização expressa dos seus titulares, ou seja, ficou nítida aí uma violação de direitos autorais. O que se buscou aqui nos BRICS, a princípio, é, portanto, estabelecer um uso justo, né, desses conteúdos. E olha, tem pipocado, especialmente nos Estados Unidos, diversas ações judiciais de escritores, comediantes, até de jornais, processando essas big tech de IA, porque elas teriam usado seus conteúdos sem a devida autorização. Para você ter uma ideia de quanto isso é sério, essas big techs elas criaram, né, um pacote de livros que ficou conhecido como Books 2,
E tem aí milhares de livros que foram coletados de sites de pirataria de livro, olha que coisa absurda, e foram usados para que as ferramentas aprendessem a escrever em inglês, em português e várias outras línguas, né? Isso mostra o quanto os direitos autorais precisam ser respeitados e o quanto essas big techs estão desrespeitando os direitos e garantias individuais. Isso é muito sério e tira o sono de muita gente. Agora, um outro assunto também que é importante da gente falar aqui diz respeito a esse um novo mega vazamento global de dados. Toda hora tem um vazamento, né? Toda hora vai surgindo um novo vazamento e a gente acaba nem pensando muito nisso. Ah, mas há mais um dado que vazou, né? Eu nem senti. O problema é esse, que você não sente, né? Quando vaza os seus dados. Você só vai sentir eventualmente quando você, de repente, quando o seu nome ficar negativado no Serasa. Mas por que o nome foi negativado? Seus dados vazaram, um criminoso pegou os seus dados, abriu uma conta num banco qualquer, e nesse banco qualquer ele contraiu diversas dívidas em seu nome e em seu CPF. E esse mega vazamento global, esse último grande vazamento de todos os tempos, houve aí um vazamento de 16 bilhões, bilhões com B, de bola, de credenciais, né? Vários logins e senhas de múltiplas plataformas, incluindo muitos serviços usados no Brasil. O curioso aqui a esse respeito é que esse pacotão de vazamento, ele mistura novos vazamentos com antigos vazamentos. É como se ele fosse aqui, digamos assim, um grande remix de vazamentos, coisas antigas e coisas novas. E aí fica a dica que é fundamental para a gente observar, né, que a gente sempre tem que dar para vocês. Mantenha uma senha única, né, para cada serviço, né, para cada serviço que você utiliza. E outra coisa, tem aí um cofre de senhas, né, tem aí um aplicativo que vai concentrar todas as suas senhas. Digamos que você, obedecendo essas duas dicas, muitos dos seus problemas podem ser diminuídos. Porque o que acontece? Se vaza uma senha, por exemplo, do seu Netflix, e a seu Netflix é a mesma senha do seu e-mail, alguém que esteja maliciosamente te perseguindo, ex-namorado, ex-marido, ex-alguma coisa, vai poder, de repente, tentar acessar o seu e-mail pessoal usando esse mesmo login e essa senha. E aí o que acontece? Tendo acesso ao seu e-mail principal, ele pode resetar todas as suas senhas de rede social, de banco, um monte de coisa. Então, por isso, é importante sim a gente ter essa preocupação. Ok, Gi? Então nós vamos terminar aqui o nosso bloco. Vamos agora para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Smart News. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Vamos continuar aqui nosso giro de notícias, trazendo para vocês as principais notícias do momento envolvendo direito, tecnologia, inovação, internet e muito mais. Uma outra informação que eu acho importante conversar aqui com vocês é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está usando IA para localizar pessoas desaparecidas. Foi publicada uma portaria autorizando o uso de IA, inclusive utilizando o reconhecimento facial à distância, em investigações criminais e buscas por desaparecidos e recaptura de detentos, desde que com autorização judicial. O objetivo aqui é acelerar a resposta em casos sensíveis, modernizar a segurança pública e melhorar o índice de localização de desaparecidos. Esse é um assunto muito polêmico, que a gente tem visto por aí, que tem surgido diversas ferramentas de reconhecimento facial, algumas, muitas estrangeiras, que elas possuem realmente um grau, às vezes, assustador de acurácia, de determinação de pessoas, mas, por outro lado, algumas têm aí uma péssima qualidade. E várias pessoas, inclusive no Brasil, foram presas injustamente. Tem um caso, inclusive, de um pobre inocente que foi preso num estádio de futebol, né, abordado no estádio de futebol, e não tinha nada a ver com isso, com o caso, não estava fugindo da polícia nem nada. Então a gente percebe aí que é uma ferramenta muito poderosa e muito perigosa, até porque muitas dessas ferramentas de reconhecimento facial, elas usam IA, né, e foram também treinadas com dados usados da internet sem qualquer consentimento das pessoas. Então eles pegaram fotos de todo mundo, as minhas, as suas, sim, as minhas e as suas, e treinaram essas IAs, né? E a gente percebe, portanto, aí que muitas dessas ferramentas de IA,
estão desrespeitando direitos e garantias fundamentais, especialmente a proteção de dados pessoais. Outra, outra informação ainda em relação à segurança, em relação à IA, tem a ver aí com o Android e o Gemini. O Android é aquele famoso sistema operacional de celulares criados pelo Google, e também tem o Gemini, que é a ferramenta de IA generativa também do Google. Se descobriu que, ou se revelou, ou se noticiou, que a partir de 7 de julho de 2025, o assistente Gemini do Android ele poderá interagir com outros aplicativos, como telefone, mensagem e WhatsApp, mesmo com a função Gemini Apps, atividade desligada. Olha que coisa curiosa. Vamos aqui explicar melhor a situação. A ideia original dessas ferramentas de IA generativa era tão somente funcionar dentro da sua caixinha, ou seja, você digita lá dentro do chatbot para ele criar um texto e dentro lá daquela página ele cria aquele texto. A ideia agora é sair da caixinha, ou seja, eu posso, de repente, criar uma mensagem para o WhatsApp ou pedir para mandar um e-mail para o Gmail, né, e ter esse compartilhamento. Acontece o seguinte, para ter esse compartilhamento, né, ou seja, para eu poder fazer com que o Gemini converse com os outros aplicativos do meu celular, é preciso que eu ative essa opção. Mas se essa opção estiver desligada, ainda assim estão descobrindo que é possível ter esse compartilhamento. O que acontece aqui é que a gente pode ter algumas preocupações envolvendo privacidade. O que acontece? De repente, a gente pode imaginar que essas IAs vão acabar tendo acesso a todos os conteúdos do nosso celular. A gente não tem controle, né? Muitas dessas ferramentas de IA são verdadeiras caixas pretas, né? A gente não sabe como é que elas estão decidindo, né? Como é que elas chegaram àquele resultado que nós pedimos, e nem sabemos quais foram os dados que elas usaram para treinar. Muitas vezes, e a gente tem uma suspeita, será que essas ferramentas que já copiaram todos os dados da internet, agora, com essa fome de dados sem fim, resolveram também pegar os nossos dados dos nossos dispositivos celulares, né, dos nossos tablets, esses dados que muitas vezes nós não compartilhamos na internet. Será que a fronteira final dessa fome infinita das IAs são os nossos dispositivos? Então fica aqui um alerta, né? Então, muito cuidado. Então, preste muita atenção se vale a pena, se você acha que vale a pena não instalar esses aplicativos, né, no seu celular. O outro assunto também que a gente acha muito importante comentar tem a ver com uma outra ação judicial. Ela foi demitida por justa causa, né, após ela usar a senha do chefe para aplicar um desconto de 50% na compra de uma lata de leite para sua filha. Se você parar para pensar, bem, realmente, se ela utilizou indevidamente uma senha do seu chefe para conseguir um desconto, realmente, então, ela teria praticado um ato de insegurança, né, um ato de violando a segurança de dados da instituição, até porque, além dela ter usado a senha, além de ela ter, digamos assim, acesso à mudança de senha, à obtenção de desconto, ela poderia, de repente, alterar alguma coisa no sistema. Haveria essa possibilidade. Mas acontece que essa justa causa ela foi revertida. Sabe por quê? Porque esse uso era constantemente permitido pela chefe, né? Se entendeu, isso foi até para o TST, isso foi até para Brasília. Chegou lá, se considerou essa punição excessiva e converteu a justa causa em dispensa sem justa causa, condenando a empresa a pagar R$ 4.700 por danos morais. Afinal de contas, isso daí era uma situação que, embora seja a de segurança da informação, ela era permitida pela empresa, né, ou pela chefia. O que a gente pode, de repente, pensar, será que, de repente, não era o caso até num caso concreto como esse, estabelecer talvez a despedida com justa causa do chefe por ter permitido esse tipo de conduta, né? Isso é algo também para se pensar. Então, isso é importante verificar o seguinte, que cada vez mais é fundamental, até mesmo em drogarias, em farmácias, se ter uma preocupação com a segurança da informação, de como os dados são utilizados, de como os logins são utilizados. O login deve ser, portanto, a credencial deve ser única, né? Só você pode utilizar. Se você compartilhar, você pode aí sofrer uma sanção. Então, isso daí é um caso bem interessante e bem polêmico. Continuando aqui o nosso giro de notícias, eu acho também interessante a gente falar aqui a respeito de um projeto de lei na Dinamarca, em relação a deepfake.
Você sabe muito bem que deepfake é um dos grandes problemas envolvendo a IA. Deepfake, você sabe muito bem, é a criação de conteúdo sintético, né, multimídia usando IA. Explicando de forma mais simples, são aqueles vídeos, aquelas imagens e até mesmo aqueles áudios que são fidedignos, que você jura que saiu de algum lugar, que parece de verdade, mas é tudo criado por IA. E a gente está vendo que é cada vez mais difícil a gente separar o verdadeiro do falso, porque as ferramentas estão a cada dia mais fidedignas, dignas de Hollywood. Agora, a Dinamarca, para combater o deepfake, esse deepfake lesivo, né, pernicioso, ele propôs uma emenda à lei de direitos autorais que reconhece o rosto, a voz e a imagem corporal de cada cidadão como propriedade intelectual. Os dinamarqueses poderão legalmente exigir a remoção de deepfakes que usam sua aparência sem consentimento. Então seria, digamos assim, não aqui no Brasil você tratava como direito de imagem. Lá não, seria um direito autoral. Então, o que acontece? Isso daí talvez colocasse talvez, esses mecanismos mais eficientes, né? Os mecanismos de retirada seriam mais rígidos, mais, mais rígidos, mais rápidos, de maior qualidade, né? Isso seria interessante. E a questão de você privilegiar o direito autoral faz muito sentido, porque veja bem, quando você, quando você interage com as redes sociais, você percebe que uma das grandes preocupações dos filtros das redes sociais é de evitar qualquer uso indevido de direito autoral. Então, por exemplo, quando você sobe no YouTube um vídeo seu da sua família, num churrasco, todo mundo feliz, se tocar de repente uma musiquinha do fundo, a musiquinha do Michel Teló, o sistema de IA do YouTube reconhece que é a música do Michel Teló e fala, olha, reconhecemos aqui a música do Michel Teló que pertence à gravadora tal. Se você não reconheceu os direitos autorais dessa música, esse seu vídeo não sobe ou vai subir sem áudio. Então você percebe que há uma preocupação com isso. Será que de repente a gente não vai poder ter no futuro algo nesse sentido? Talvez seja até mais complicado, né? Os nossos rostos vão estar, digamos assim, em filtros. E se alguém de repente sobe um conteúdo de deepfake na internet, né, numa rede social, esse filtro vai perguntar, olha, o fulano de tal, você que está subindo esse vídeo, você tem autorização do Walter, ou da Michelle, ou do André, ou da Camila, para poder estar exibindo esse vídeo? Então, comprove aqui, traga aqui um termo de consentimento nesse sentido. Então, a gente percebe aqui que é uma ferramenta bem interessante. O mundo está começando a mover a esse sentido, né? O Brasil, em relação ao deepfake, já há um tempo atrás, a gente até já conversou aqui com vocês em programas anteriores, modificou a legislação eleitoral, né? Especialmente a resolução que regulamenta a propaganda eleitoral, para proibir, na parte que fala de desinformação, o uso de conteúdo sintético, né? Para fingir que é o candidato, de repente você finge que o candidato está lá visitando uma obra, ele nunca visitou a obra. Então, isso seria proibido no contexto de propaganda eleitoral. E também no Brasil, talvez a primeira norma a esse respeito de conteúdo sintético seja agora também em 2025, uma lei que modificou lá o crime de violência psicológica da mulher, colocando uma pena maior quando essa violência é praticada usando esses conteúdos sintéticos de IA, porque são conteúdos muito mais fidedignos, certamente vão trazer maior dano à mulher. E você também percebe lá nos Estados Unidos uma legislação federal nesse sentido surgindo, na China também surgindo legislação nesse sentido. Afinal de contas, o peso que esse conteúdo pode dar é muito grande, porque você veja bem, você pode de repente incriminar uma pessoa, você pode pegar um conteúdo de nudez que a pessoa nunca ficou nua e colocar na internet. E a gente sabe muito bem, quando o conteúdo vai para a internet, é praticamente impossível de você retirar com eficiência da rede. A internet ela tem uma vida própria. A internet, como diz o grande escritor inglês Cory Doctorow, é uma grande máquina de fotocópia. Quando você coloca um conteúdo lá, esse conteúdo é copiado, ele é retransmitido para toda a rede. Então, nesse giro de notícias que aqui hoje da Smart News, o que você viu? Você viu basicamente o seguinte: o quanto as questões de IA ganham o mundo, né, ganham a preocupação no mundo, as questões envolvendo direitos autorais, envolvendo direito da personalidade, a questão do fake, o quanto a gente tem visto de vazamento de dados pessoais, o tempo todo tem surgido novos, e o quanto golpes têm crescido na internet. Não adianta você ter um monte de segurança, um monte de senha, se você tem, de repente, um empregado que tem acesso demais, um terceirizado que tem acesso demais à sua rede, e a partir daí ele pode ser um elemento
para a prática de crimes. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, como diria o grande hacker Krevin, o ataque parte do elo mais fraco, da parte mais fraca da sua rede, do seu sistema. Então, nós vamos terminar aqui os nossos Smart News. Eu quero agradecer a vocês o carinho, a atenção, a gentileza. Estamos aqui nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, e a gente se vê no nosso próximo Smart News o mais breve possível. Muito obrigado e até a próxima.